Hoje a nossa live tem uma convidada especial, muito especial para mim, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, 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 uma querida, amada, minha professora, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Patrícia Souza. Tô até emocionada, que honra ter Patrícia comigo aqui hoje. Eu vou chamá-la. Oi, Ivan, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo. Eu tava te procurando pelo religião material lá, por isso que demorei. Eu tava aqui. Nossa, obrigado por essa apresentação tão lisonjeira. É Imagina. um grande prazer estar aqui com você. Também te admiro muito as coisas que você faz, como você é engajada nas coisas, aprende rápido e acho que a gente sempre teve bastante afinidade, né? É verdade, é verdade. Bastante afinidade. Eu acho que você foi uma das pessoas que mais me inspirou e que mais também me motivou a buscar cada vez mais conhecimento, informação, né? Eu lembro que quando eu assistia às suas aulas, né, no Secura, eu saía assim doidinha e encantada com tudo que você falava e que você ensinava pra gente. Então, é um prazer estar aqui com você, né? E, enfim, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um livro muito especial, que também conheci através de você, das suas aulas, né? Que é Alma e Moral, e que é um livro que a gente também já viu a peça, né? Que tinha a peça, né? Várias vezes, inclusive, né, Paty? Quantas vezes você viu essa peça? Só 7. Eu acho que eu só parei de ver porque entrou a pandemia. Se não tivesse a pandemia, eu já teria visto de novo. Já teríamos visto de novo, né? Ela podia bem que fazer um virtual, né? Um online. Não seria a mesma coisa, mas pelo menos. Eu acho, tomara, se alguém, né, do círculo dela tiver aqui ouvindo a gente, tomara que, né, transmita esse recado para Clarice, né, para ela fazer alguma coisa virtual. Eu acho que chegou a ter um projeto aí no começo, no meio do ano passado, com algumas peças, mas a Alma passou rapidinho, né? Então eu não consegui ver, mas ela podia fazer sim. Podia, né? Eu tô torcendo para ver se ela de repente entra aqui, né? Vai que ela aparece, ela repostou a gente ontem, vai que ela resolve aparecer. Eu chamo ela para conversa. Ah, seria fantástico. Mas vamos lá, Paty. Então, assim, antes da gente começar no tema, que é a alma e moral, mas que também tem tudo a ver com numerologia, né? Acho que as pessoas devem estar se perguntando o que é alma e moral, tem a ver com numerologia, e acho que ao longo da conversa isso vai ficar mais claro. Mas antes eu queria falar um pouco, né, de você, para quem me segue aqui e que já sabe um pouquinho dos números, né? Porque você é um caso especial, né? Porque você é uma pessoa com a idealidade 4, que é a alma 4, né? O número da alma 4, com destino 4 e que está no ano 4. Como que está sendo isso para você? Bom, para mim, né, o ano 4 depois que eu aprendi a numerologia e me sintonizei com o meu destino, com o que eu vim fazer aqui, é um ano que eu recebo muitos presentes. É um ano que eu recebo desafios, né, maiores do que os outros, mas geralmente são desafios que me colocam num outro lugar, né, em relação ao meu caminho. Então, é quando eu consolido algumas das coisas que eu quero. Então, é muito bom nesse sentido, uh, porque eu completo essas coisas, mas as pessoas reclamam muito do ano 4, né? Então, para quem não tem destino 4, geralmente as pessoas falam que é um ano muito difícil, e é mesmo porque é um ano que cobra disciplina, que te cobra retidão, né? Que você faça tudo certinho. Então, como eu sou 4 e já tendo a ter as regras, a fazer as coisas de uma forma mais sistemática e disciplinada. Então, o ano 4 ele flui bem para mim também, porque eu já sou assim, porque eu tenho 4, né, nessas duas outras posições.
mas o 4 não é muito fácil, porque assim, se todo mundo, por exemplo, faz uma curva, faz uma conversão proibida, as outras pessoas não são pegas, mas o 4 vai ser pego, vai ter um policial lá, ele vai levar uma multa. Então, 4 tem que fazer tudo certinho, tudo sólido, tudo bem construído, não tem improviso. Então, tudo tem que ser planejado, executado com cuidado. E aí, se você aprender a lidar com essas regras, né, tudo bem. Aí Tudo você bem, flui, a gente aprende flui. que demora mais, que precisa de mais esforço do que a maioria das pessoas, mas agora acho que eu tô em paz com isso. Já tá em paz, é. Isso que é legal, né? Acho que você tocou num ponto importante, né? De quando a gente está alinhado com o nosso caminho de destino. Para quem chegou agora, a Paty também sabe muito sobre numerologia. Aliás, ela estuda numerologia há mais tempo que eu, da mesma fonte. Então, assim, por isso que ela está super entendida aqui do tema e falando super bem sobre isso, porque realmente essa questão de quando a gente se alinha com aquilo que a gente veio fazer, que é o nosso caminho de destino, né? Não que as coisas vão ser fáceis ou que não vão ter desafios, mas sim aquilo que é do nosso caminho, aquilo que são os nossos, perdi a palavra, as nossas honrarias, né? Aquilo que é realmente bom para a gente chega, né? E essa é a função da numerologia, colocar a gente de volta aí no nosso caminho e entender. Cada ano traz um novo desafio. Eu senti muito 4, né? Porque eu sou destino 3. Eu estava no ano 3, assim, que era super expansivo, né? Acontecendo várias coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. De repente veio o 4, como se tivesse, sei lá, me puxado, sabe? Me botado no chão, assim. Foi bem impressionante. Mas também acho que é importante, porque o 3 desgasta muito, né? É um ano que realmente, assim, ele é bom, mas ele traz bastante desgastes e exageros também, como, né, a gente sabe. E aí, o interessante para a gente, então, linkar essa coisa, né, da numerologia com a alma e moral, você falou sobre regras, né? Que o destino 4, o 4 está muito nessa questão das regras, né? E a gente trouxe, então, essa questão do tema do livro da alma e moral, que ele vai falar justamente sobre esse jogo entre o que é moral, né, que são as regras da sociedade, e o que é imoral, que vem da alma. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também um pouquinho, na verdade, sobre o livro, quem é o Newton e, enfim, como que surgiu também seu interesse por esse livro. Bom, eu soube desse livro, né, da Alma e Moral, pelo Luiz Alexandre, que leu há anos atrás, quando a peça ainda era, né, assim, estava no começo e tal. Então a peça ainda não tinha assim muita expressividade. Aí o Luiz me falou desse livro, né, esse amigo que nós temos em comum, né, falou desse livro, eu achei legal, eu li, gostei bastante. E um dia, acho que eu estava ali na Livraria Cultura, né, no Conjunto Nacional, e vi Alma e Moral, tal, a peça. E aí eu decidi ver. E aí, a partir da peça, o livro, para mim, ficou muito mais claro. Eu acho que talvez seja o único caso em que a representação do livro eu achei melhor do que o livro. Assim, o livro é fantástico, tem até mais informações, mas é claro que ele não é tão divertido porque ele não mexe com os sentidos como a Clarice faz na peça. Então, a peça ela é muito completa porque ela vai trazer todos os conceitos do livro, mas ela vai mexer muito com as suas emoções. E aí, a partir da peça, eu assim fiquei encantada. E assim, acho que esse impacto ela causa em quase todo mundo. Você assiste a primeira vez, assim, você sai até meio atordoada, você não lembra direito, é uma sensação de, nossa, eu não entendi direito, mas foi maravilhoso. Muitas pessoas saem com essa sensação. E aí você precisa de uma segunda vez para ver outras coisas. Aí numa terceira vez você vê outras coisas. Então é uma peça que ela né, é uma mensagem, né, não só a peça, mas o livro, é uma mensagem atemporal, que a gente vai reconhecendo diferentes coisas, né, em diferentes tempos. Então, né, o que eu presto atenção na moral hoje não é a mesma coisa do começo.
Então, é um livro que, assim, é sempre um ensinamento. Assim, eu poderia, acho que, ouvir todos os dias e ainda assim eu faria reflexões diferentes. Dá para Talvez fazer umas 5 lives, né? Vamos não, fazer umas 10 lives com a moral. dá para fazer um curso sobre, assim, tranquilamente, um curso sobre o livro, sobre a peça, né? O livro com a peça. Eu acho que assim o Newton Bonder, né, que é um rabino brasileiro, né, que é um sacerdote muito expressivo aqui do judaísmo brasileiro, né, e a Clarice Nisquier, que é a atriz que encena sozinha, né, para quem não conhece a peça, é um monólogo, é a Clarice falando sozinha o tempo inteiro. Ela aparece nua grande parte da peça, mas o texto é tão envolvente que você mal percebe que ela está nua. E ela faz um jogo com essa história, né? Porque ela fala assim que, né, o ser humano é o animal mais vestido de todos, porque a gente é vestido não só fisicamente, mas a gente coloca as roupas morais, a gente coloca, né, os hábitos, os costumes, como eu tenho que me portar, as nossas definições de certo, de correto, de bom, enfim. Mas alguma coisa dentro de nós, que é a nossa alma imoral, grita, né? E aí a gente fica nu. Então, quando você está numa situação de vulnerabilidade emocional, quando você está passando por alguma dificuldade, você está nu diante de todo mundo. Então, ela fala logo no começo da peça que o ser humano é o mais vestido de todos os animais, mas ao mesmo tempo é o mais nu de todos. Não importa o quanto a gente se vista no sentido próprio e no sentido figurado, nós continuamos frágeis e nus. E aí a peça toda é uma grande discussão, uma discussão muito rica, né? Assim como o livro, que vai falar sobre obedecer as regras, seguir as regras e a transgressão às regras, no sentido de que essas duas coisas são as duas faces de uma mesma moeda. Não tem uma coisa sem a outra. Então, ela vai falar do binômio tradição e traição. Então, né, quando eu sigo as regras, eu estou seguindo a tradição, mas às vezes, para manter as regras, eu preciso trair algumas coisas, para manter, às vezes, né, aquele próprio princípio. Então, não existe tradição sem traição. Ao mesmo tempo, a traição ela só consegue existir porque tem alguma coisa consolidada a ser traída. Então, sem tradição não há traição e vice-versa. E não tem ser humano que não viva, que pelo menos uma vez por dia não passe por algum conflito mínimo onde essas coisas não estejam em jogo. Então, por exemplo, quando você vai comer, você vai escolher o que você vai comer no dia. Você fica entre aquele, né, o correto e o bom. Ah, eu vou comer o que eu deveria por uma suposta dieta ou porque é bom para a saúde, ou eu vou comer o que eu estou com vontade. Então, assim, esse é um exemplo mínimo e, né, quase inofensivo, né, desse conflito, mas a gente passa por isso o tempo todo. E é exatamente esta tensão entre o bom e o correto, entre trair e manter a tradição, que faz com que nós cresçamos. Essa é a grande questão do ser humano, né? De ficar nessa questão, né? E na verdade, ela vai falar, né, que essa coisa da traição, ela é importante justamente para a evolução, né, para o crescimento. Então, acho que como nós somos seres, talvez, muito mais morais do que morais, né, dentro dessa concepção, acaba que a transgressão, ela é importante para o crescimento, né? E a gente pode, ela traz, né, acho que mais no livro o exemplo, né, de que os grandes mártires que trouxeram grandes mudanças, vamos dizer assim, para a sociedade, foram as pessoas que, num primeiro momento, foram julgadas de traidores ou de estarem errados, mas que depois, com o tempo, foi visto que era importante, né? A importância dessa quebra de regras
para que se cresça e que se evolua, que se mude o status quo de uma determinada situação. E eu acho que isso também é muito forte dentro da nossa própria vida, né? No sentido de que muitas vezes a gente tem que quebrar essas regras, a gente tem que trair algumas tradições ou status quo, que as pessoas dizem que é o certo e o correto, para conseguir crescer, né, dentro do nosso caminho. E aí, acho que cruzando um pouco com a numerologia, eu vejo que muitas vezes, para a gente voltar para o nosso caminho, a gente tem que ser um pouco traidor, né? Para conseguir voltar para aquilo que é do nosso destino na numerologia. É porque o bom e o correto, né? Eles são aquilo que é bom para você muitas vezes é pessoal. E aí na numerologia isso fica muito claro. O que é o bom para o 5 não é o bom para o 4, não é o bom para o 7, né? Tem números que vão favorecer muito mais o correto do que o bom. Eu acredito até que assim, se a gente olhar os números pares, eles vão ser mais os números do correto, porque eles vão, de uma certa maneira, primar por uma ordem social, uma ordem geral. Então, números como o 6, o 4, né, o 8, em uma certa medida, né, vão querer colocar um esquema para todo mundo. Enquanto eu acho que os números ímpares são os números do bom, são os números que vão mais, de uma forma mais independente, mais, é o que eu quero, dane-se se tá, né, se tá certo, se, enfim, né, se a gente olhar o 1, eu acho que é o grande estereótipo disso, né? O 1, ele vai quebrar as regras mesmo, né? Então, eu acho que O o 5 também, né? Que vai 3, trazer. 5, acho que são os números né, do bom. Do bom. Eu acredito que no momento que a gente está, e que foi catalisado pela pandemia, mais do que nunca, a alma e moral, né, os ensinamentos desse livro e dessa peça fazem sentido. É o momento de realmente cada um olhar para si, né? Talvez eu acho que a única coisa que não mudou a minha percepção sobre a alma e moral nessas 7 vezes que eu assisti foi o meu pedaço favorito, quando ela conta a história do Rabino Súcia, que é um rabino, que é um homem santo, muito importante. E aí ele tá angustiado e um discípulo chega para ele e fala assim: o senhor parece preocupado, né? O que o senhor tem, né? Aí ele fala: eu estou com medo, porque eu sei que né, eu devo morrer em breve e eu estou com medo. E aí o discípulo fala assim: mas o senhor com medo, o senhor que é um homem santo, que viveu uma vida tão decentemente, como que o senhor pode estar com medo? Imagine nós, discípulos, tão cheios de defeitos, como é que a gente vai se sentir? E aí o rabino fala assim: bom, se quando eu morrer, né, me acusarem de não ter feito como Moisés, eu tenho como me defender. Eu posso dizer que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Então eu não poderia fazer o que Moisés fez. E se me acusarem de não ter uma obra como a de Maimônides, eu também posso me defender, porque eu não sou Maimônides. Então eu não tenho condição de fazer o que ele fez. Mas e se me perguntarem: Súcia, por que não foste Súcia? Né? Por que você não foi você mesmo? Você poderia ter sido. E eu acho que é o grande desafio da nossa existência. Então, quando ela fala, né, da questão de quebrar as regras da traição, né, a gente precisa quebrar as regras que nos levem a nós mesmos, a nós mesmos. Inclusive, no finalzinho dessa passagem, né, ela fala assim que vale a pena a gente quebrar as regras, mesmo que nós fiquemos sozinhos, mesmo que todo mundo fale que a gente está errado, porque não tem ausência pior do que a ausência de si mesmo. Mesmo.
essa frase, né, que ela fala, que inclusive não tem no livro, mas ela fala na peça, né? Que é aquela, haverá maior solidão do que a ausência de si. É realmente genial essa frase, né? E aí que entra na questão do tema dessa live, né? Que então, quando uma traição é um ato de fidelidade, é quando a gente consegue trair um sistema, alguma regra, para ser fiel a nós mesmos, né? Fiel àquilo que a gente é ou àquilo que a gente está sentindo, né? Então, muitas vezes a gente tem sim que ser traidor de alguma regra, de uma situação, em nome da fidelidade a nós mesmos, né? A nossa essência, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja, né? Eu acho que isso que é, nesse sentido, aquela frase faz muito sentido. Então, né, quando eu acho, né, divergência de opiniões, claro, sempre existiu na humanidade, né? Desde o início tem as disputas, mas sempre existe como se fosse assim uma lei maior, né? Uma grande religião que rege tudo. Então, quando você estuda as religiões, né, do mundo, a história das religiões, então sempre tem uma religião ditando tudo e aí os traidores, né? E aí é como as coisas mudam. Então, por exemplo, o cristianismo dominou a humanidade durante muito tempo, né? Assim, principalmente no medievo, né? Era assim, as regras eram muito rígidas, as pessoas não podiam escolher o que comer, não podiam, tinha um jeito de se vestir, então era regra para tudo. Né? Depois, com a reforma protestante, que aí aparecem os traidores da época, como, por exemplo, Martinho Lutero e outros, né, que questionam a igreja, as coisas começam a mudar e vão mudando até, né, chegarem nos dias de hoje. Então, hoje, eu acho que a gente, em relação à história da humanidade, a gente tem muita escolha. E a gente tem tanta escolha que as pessoas não sabem muito bem o que fazer com essas escolhas. E aí a gente percebe hoje opiniões muito polarizadas. Então, né, não vou nem entrar no assunto aqui, mas assim, em política, a gente tem assim, ou as pessoas são isso ou as pessoas são isso. Né? E elas defendem ferrenhamente o seu certo, né? O seu correto e o seu bom, e elas tentam te convencer. Então, mais do que nunca, é um momento de você olhar para si e construir o seu bom e o seu correto. Porque se você ficar nos dias de hoje, né, vagando por essas opiniões polarizadas, você fatalmente vai terminar na ausência de si. Você vai acabar, né, indo atrás do outro, indo atrás do correto do outro ou do bom do outro, e esquecendo qual é o seu, né? Então, eu acho que é o que eu reflito a partir da alma imoral nos dias de hoje. É verdade. Até porque, né, em tempos de fake news, a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade, né? Eu acho que a gente está nesse momento, inclusive, de questionar a veracidade das informações, né? Então, assim, se realmente a gente for depender de notícias ou do que está acontecendo, sem realmente olhar para dentro, fazer uma consciência realmente de si, a gente fica, na verdade, uma marionete nessas duas polaridades, né? E eu acho que você trouxe um ponto importante, Paty, que eu queria falar um pouquinho também, sobre essa questão do que é certo no sentido das tradições, né? Então, do que nós aprendemos dentro da nossa criação, mesmo muitas vezes a gente não sendo cristão, né, de religião, mas a nossa sociedade ser formada por essa, né, religião, por essa linha de pensamento, né? E muitas das coisas que são balizadas como certas, corretas ou erradas, aquilo que é errado é ruim, ainda tem muito essa carga cristã, né? Como que você vê isso, essa questão dessa traição, né? Nesse sentido de a gente precisar também trair, às vezes, essas regras, fazer um processo, né? Como a palavra da moda, que é desconstrução, para conseguir também enxergar melhor o caminho e ser mais fiel a si.
Eu acho que, de uma certa maneira, a igreja deixou de se atualizar, né? A igreja cristã, assim, de uma forma muito geral no mundo, ela sempre foi tão hegemônica que ela ficou confortável naquela posição e deixou de se... Os traidores não estavam acordados. Então, a tradição agora coloca em risco essa igreja. Então, cada dia há menos adeptos, né, do cristianismo e mais em outras religiões, de uma forma geral, exatamente porque não houveram traidores que atualizassem o cristianismo. Então, o cristianismo tem cada dia menos fiéis. Mas, por um outro lado, né, os traidores que não surgiram dentro da igreja, né, começaram a fazer um movimento fora. Então, a gente acompanha hoje, assim, por exemplo, na filosofia, nas ciências sociais, em muitas áreas, movimentos de grande traição. Então, se antes a gente tinha a certeza de que sobre questões de gênero, sobre, né, como o que é o correto, a gente, né, eu pelo menos assim, eu me lembro de quando eu era criança, assim, de ter na minha família, enfim, no meio em que eu sempre vivi, tinha aqueles padrões muito rígidos, no sentido de, olha, a sexualidade é assim, você tem os heterossexuais, que são os normais, e você tem os homossexuais, que são o desvio, o anormal, a traição não desejada. Então, eu me lembro quando eu era criança, esse era o padrão. Né? A família, né? Então, o conceito que a gente tem de família, né? Que vem da igreja, né? Pai, a mãe e os filhos, né? O pai, né, sexo masculino, a mãe, sexo feminino e um filho, uma filha. Eu acho que muitas das questões de raça também passam por essas certezas que se tinha no passado, né? Preconceitos muito bem estruturados, né? De forma que esse racismo fosse mantido. Então, eu vejo que hoje existem muitos traidores fora da religião, bons traidores nesse sentido, então que a gente hoje está em outro lugar, né? Então, as questões de gênero mudaram, claro, né? A gente ainda está fazendo esse processo, né? Isso não está consolidado, mas a história agora é outra. Então, a gente teve uma traição que aconteceu fora, poderia ter acontecido dentro da igreja. Acho que acontece em uma certa medida, mas talvez não de forma tão expressiva. Mas existe essa traição que trouxe toda essa mudança de hoje. Então, hoje a gente pode discutir livremente sobre as questões de raça, sobre as questões de gênero, de família, de direitos reprodutivos. E, né, embora a gente tenha aí as regras, né, a gente pelo menos está falando sobre isso, o que é uma traição necessária em benefício da vida. Então não Sim. dava mais para continuar naquele correto. E eu acho que a gente está cada vez mais andando nessa direção. Com certeza. Gente, para quem não sabe, né, a Patrícia, ela é doutora em ciências da religião também, então ela sabe muito sobre esse tema. E eu até ia por um outro caminho agora, mas agora me deu vontade de falar um pouquinho sobre essa questão, então, desses traidores que estão aí, né, trazendo essas novas religiões, não tão novas, mas assim, que está crescendo cada vez mais, que acho que cruza com essa necessidade das pessoas encontrarem respostas em outros lugares que talvez a Igreja Católica não esteja mais respondendo, né? E aí a gente vê o crescimento de várias outras religiões, mas principalmente as religiões que têm a origem de matriz africanas, né? Como Umbanda e Candomblé, que vem trazendo um outro jeito de ver e de falar, né? Mas que ainda sofrem muito preconceito, né? Sofrem muito preconceito ainda. E de um outro lado, a gente vê também uma onda conservadora, né? Daqueles que querem preservar
muito essa questão ainda do cristão, né? Como que você vê isso, essa coisa dessas outras religiões, principalmente de matriz africana, o preconceito, enfim, como uma alternativa para responder aos questionamentos das pessoas hoje em dia? Eu acho que um único modelo para toda a sociedade realmente não era uma coisa saudável. Então, você ter aquele padrão cristão para todo mundo, eu acho que já não funcionava mais há muito tempo, né? E aí, lembrando que da alma imoral, né, num determinado trecho, a Clarice fala, né, da questão das... Por exemplo, quando você tinha um julgamento que era unânime, né, onde todos os juízes, né, apontavam para a mesma direção, esse julgamento era anulado, né, e havia um outro julgamento, que a unanimidade, né, ela é incorreta também. Né? Ela mostra simplesmente que um argumento foi tão bem estruturado que todo mundo convenceu. É impossível, né? Na diversidade humana, você ter né, um único jeito de ser. É o que as religiões fazem, né? Elas vão desenhando modos de ser e de estar no mundo. Então, acho que invariavelmente, né, o cristianismo, como religiões antes do cristianismo foram questionadas e foram modificadas, porque a alma imoral, nós somos um ser em transformação sempre, então não tem como ficar do mesmo jeito. Novas variações vão surgindo. É muito interessante no estudo de religiões, a gente vê isso de forma muito clara. Então, mesmo dentro de um cristianismo, você percebe variações. O cristianismo do Brasil é diferente do cristianismo nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na Alemanha, ou no Japão, ou onde quer que seja. Porque as pessoas vão transformando isso. Então, o cristianismo brasileiro, por exemplo, que eu acho muito curioso, assim, as pessoas, né, às vezes você pergunta para uma pessoa, qual é a sua religião? E aí ela fala, eu sou católica ou católica não praticante, por exemplo. Não praticante. Que são respostas padrões. Ou não é, né? Não praticante. Não faz sentido, né? Mas, sei lá, a pessoa diz, eu sou católica. Mas aí ela tem na porta da casa dela um vasinho de 7 ervas. Né? Ou, sei lá, ela faz alguma coisa que... Faz simpatia. Faz simpatia. Ela faz alguma prática de algum outro universo. Isso é uma característica muito brasileira, essa mistura. A gente faz isso de uma forma tão natural que a gente nem percebe o quanto a gente vai construindo uma religião muito própria. Mas é claro que isso tem a ver com a nossa própria história, né? A gente veio aí a gente tem a nossa parcela de sangue indígena, de sangue africano, então, os próprios portugueses que chegaram aqui já eram uma mistura, e a gente tem vários indígenas, vários africanos. Então, para nós, misturar o catolicismo e a Umbanda e o xamanismo e né, as religiões da nova era, a gente faz isso assim numa boa, né? Em ciência da religião, né, fala-se muito no termo religião à la carte, como se você montasse uma espécie de um cardápio com tudo que você... Você vai lá e pega o que te serve, né? O que faz sentido para você. Exatamente. Então, as pessoas fazem muito isso. E isso mostra que as pessoas estão, né, mais do que nunca, construindo elas estão se buscando. Claro que existe aí uma grande dose de modismo também, e que eu acho que é quando ocorre a ausência de si em muitas pessoas, né? Elas, tá todo mundo tomando ayahuasca, então eu vou tomar ayahuasca também, né? Então, existe essa pessoa que vai, né, copiando as modas e tal, mas eu acho que a gente compor tem aí uma parcela de uma busca pessoal, tá? Quem sou eu de verdade, né? O que é que aonde eu me sinto eu, né? Em que religião? E eu vejo as religiões de matriz africana
como religiões traidoras, porque Sim, num bom sentido, porque são religiões que já no seu princípio, né, para poderem existir até hoje, elas tiveram que trair. Primeiro, elas já estavam traindo o cristianismo porque elas trazem uma outra cosmovisão, uma outra relação com o corpo, né, um outro tudo. Então, só por isso já é uma traição em relação àquela tradição cristã tão antiga. E ela vai ensinar, elas, né, essas religiões vão ensinando as pessoas a serem pessoas diferentes. E o que é muito interessante, que eu tenho, né, estudado mais particularmente, essas religiões têm proposto nossas novas formas de ser para as pessoas, não só pelas doutrinas, mas porque elas colocam o corpo num outro lugar. Então a gente está tendo uma sim, relação com o corpo. com o Então, corpo. a corporação, a dança e tudo que acontece nessas religiões, questões alimentares, faz com que, Sensorial, né? sim, Tudo que é sensorial, mais sensorial. sim, tudo que é sensorial, exatamente, faz com que nós nos reconectemos com os nossos sentidos. Porque, né, de uma tradição muito antiga, que vem lá dos gregos, mesmo antes do cristianismo, né, o corpo já começava a ser colocado de lado, né, lá em Platão, como se o corpo fosse um empecilho para a alma. Então, Sim, Platão falava: o corpo é o túmulo da alma, como se o corpo atrapalhasse a espiritualidade. E aí, essas religiões vão colocar o corpo como uma parte muito importante para o desenvolvimento da alma, como uma parte sim. essencial. Né? Então, é uma outra relação com o mundo, uma outra relação com o corpo. Então, isso é uma grande traição. É uma grande traição. E uma grande traição, principalmente também para essa questão do capital, né? Da nossa forma de pensar, desse pensamento industrial que veio aí depois da Revolução Industrial e que tornou a gente realmente uma peça de um sistema, né? Com uma automatização do pensamento e realmente é um foco muito grande naquilo que é do intelectual, esquecendo do corpo, né? E fazendo com que a gente faça as coisas de forma automática e esqueça do corpo, né? Então, elas vêm também não só uma traição contra o próprio cristianismo, né? Mas uma traição em relação a esse sistema que a gente vive, né? Nesse sistema automático de olhar e de, vamos dizer assim, preservar e privilegiar aquilo que é do intelecto, né? Aquilo que é da cabeça. Eu estava até lendo um livro esse final de semana justamente sobre isso, né? Que a autora fala que o nosso intelecto ele está inchado e o corpo ele está cada vez mais atrofiado. E às vezes a gente tem, às vezes até problemas mentais ou algum distúrbio mental que a gente acha que tem outras origens, mas muitas vezes é só assim o seu corpo precisando do movimento, né? Precisando da ativação que a gente realmente esqueceu. Então, nesse ponto, eu também acho que é uma revolução também nesse sentido, né? Da gente quebrar o status quo. Até por conta da cosmovisão que é diferente, né? Dessas É, religiões. a gente deveria até falar em cosmopercepção em vez de cosmovisão, porque a visão é um sentido muito privilegiado nas culturas ocidentais, não o ocidente geográfico, mas do pensamento ocidental enquanto, né, categoria de pensamento. Mas você falou, né, essa questão da racionalidade, né? Essa racionalidade também tem origem nesse pensamento grego e é disseminado pelo mundo através do cristianismo e depois disseminado, né, ainda por uma parcela maior do mundo via colonização. Então, o cristianismo, né, traz aí, né, inclusive o cristianismo é o terreno fértil para o capitalismo, para o iluminismo, para, enfim, tudo que vem depois disso e que nos transforma, né, nesse ser mecânico, né, que vem trabalhar,
né, e que tem esse pensamento. Mas é um ponto interessante mesmo que as religiões de outras culturas não ocidentais, elas não têm primeiro, elas não, a maioria, né, as mais tradicionais, dos saberes tradicionais que a gente tanto fala por aí, elas não têm essa concepção de religião como a gente tem, né? Como a gente foi ensinado. A religião como uma crença e tem um livro sagrado que eu leio e eu penso sobre aquilo. Né? Essa é uma ideia de religião que foi criada no século XIX e foi disseminada nas colônias, né, a partir do século XIX. Então, quando você vai nessas comunidades tradicionais, primeiro que religião não é uma coisa separada. Né? Aquilo que a gente chama de É uma religião coisa é um só. pensamento que engloba tudo. Né? Tudo. É uma explicação de como o mundo funciona. E muitas vezes, como é o caso das religiões afro-brasileiras, tem sentidos, né? Principalmente quando a gente olha para a África, né? Mais do que para o Brasil, o paladar, por exemplo, é um sentido que remete ao saber. Então, enquanto nós falamos em visão, você vê o que eu estou falando, a minha cosmovisão, até na linguagem a Na visão. linguagem. Mas para os africanos é o paladar. O paladar está no lugar da visão. Então, todas as metáforas que a gente usa com visão, para eles tem a questão do paladar. Então, quer dizer, é uma outra maneira de compreender e de estar no mundo. E assim, eu não estou. Né? A ideia não é propor assim, vamos acabar com o cristianismo, com a visão, com tudo. Não, não é isso. Mas é a gente conhecer o máximo possível de perspectivas, porque de todas elas a gente vai tirar algo interessante. Sim, é uma alternativa, né? E diante, né, do que a gente vive, das respostas que a gente não tem sendo respondidas por essa tradição, né? E que tem levado muitas pessoas a ficarem doentes, depressivas, enfim, com uma série de questões, tristezas, né? Essas outras visões acabam sendo uma possibilidade, né? De você conseguir enxergar talvez uma resposta que naquele jeito de ver tradicional a gente já esgotou, né? Não tem mais. Então, quem se permite ser traidor e buscar outros caminhos, né, acaba muitas vezes encontrando as respostas que procura. Mas existe um grande desafio que é justamente essa parte da traição, né? E aí eu lembro de uma parte do livro que eu gosto muito, que é quando ele conta da saída dos hebreus do Egito, né? Que ele vai falar que Moisés, né, liderou o povo hebreu, né, saindo do Egito, onde eles eram escravos, né? Então, o Egito simboliza aquele lugar que é o lugar que não serve mais, o lugar estreito, ou aquela situação incômoda que a gente não sabe mais como lidar, e que a gente tem que ir em direção à Terra Prometida, que seria esse outro lugar, essa nova resposta, esse novo jeito de fazer as coisas, né? E aí Moisés, então, vai liderar o povo em direção à Terra Prometida, mas encontra um obstáculo, que é o mar, né? E aí eu acho muito bonito a simbologia do mar, né? Porque o mar, ele é profundo, né? Ele é denso, tem muitos mistérios, né? Então, assim, a barreira é o mar. E aí, né, tem a questão, né, das pessoas que, diante daquele desafio, falam: e agora? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu atravesso isso? Né? E é uma ótima analogia justamente para essas questões, né? Que muitas vezes a gente identifica que a gente precisa ser traidor, a nossa alma e moral quer trair, mas a gente encontra esses obstáculos, né? Que é o medo, o apego, né? E fica num lugar meio um beco sem saída, porque a gente não quer voltar para o lugar estreito, porque não faz mais sentido, mas também a gente não consegue mais avançar, né? E aí vem a história dos 4 acampamentos. Você lembra quais eram os 4? Eu não lembro de cabeça. Eu tenho aqui o livro. Eu lembro mais ou menos, assim, eu sei que né, existiam lá 4 grupos, né, cada um queria fazer uma coisa diferente. Eu sei que um queria voltar para a escravidão,
né? Porque falava a gente não vai conseguir atravessar esse mar, foi uma ilusão querer sair disso, né? Então eu vou voltar. Então eu fico pensando, né, assim, fazendo uma analogia, assim, uma mulher que quer se divorciar, ciência de coragem, mas aí ela fala, não, eu não vou conseguir me separar. E aí ela continua arrastando o casamento, né? Aí tem um outro acampamento que quer voltar e lutar como fala, com o exército egípcio. O Então exército, fala, vamos enfrentar e tal, mas que é uma loucura é uma também, loucura. né? Tem o acampamento do desespero, que fala, vamos nos jogar no mar, porque a gente vai morrer de qualquer jeito. E aí o quarto é que eu não. Ah, não, e um O quarto orar. fala assim, vamos orar, né? E aí ela até fala assim, que às vezes a oração não resolve a situação, mas ela faz com que o lugar estreito pareça mais amplo, né? Ela coloca isso. Mas aí o legal é o desfecho disso, né? Que aí Moisés fala assim, né? Para os que estão rezando, que se calem. Para os que querem se jogar ao mar, que não se joguem. Né? Para os que querem lutar, que não lutem. Né? Para os que querem voltar, que não voltem. E aí ele ouve o comando de Deus, né? Diga a Israel que marche. Então ele fala, né? E aí um homem que não sabia nadar entende a mensagem e começa a andar pelo mar. E o mar não se abre no primeiro momento. Só quando a água chega no nariz é que Deus que não tinha planejado abrir o mar, mas que se comoveu com a fé do povo, dá passagem para eles. Eu acho legal você ter trazido esse trecho, porque eu acho que a gente está nesse momento da humanidade. Assim, agora Dessa fé, né? atravessa. O mar só vai Continua marchando, né? se você marchar. E a gente vê as pessoas nessas 4 situações, desses 4 acampamentos. Então, você vê exatamente os comportamentos. Então, Sim. É genial. E essa coisa, né, de o mar só vai abrir quando a água estiver no nariz, né? Então, acho que todas essas situações, né, que você trouxe até o exemplo da mulher se divorciando, né? Os 4 acampamentos, eles são as situações do apego mesmo, que a pessoa não sabe muito bem o que fazer. Então, assim, ela não se move, é como se ela estivesse realmente imóvel. E aí, essa analogia do, gente, anda que vai ser difícil, você vai achar que não vai dar certo, você vai ter um monte de pedra sendo jogada, as pessoas vão falar para você que não, que é melhor você não fazer isso, mas se você persistir, tiver coragem, quando a água estiver no nariz, você achar que você vai morrer afogada, aí o mar se abre, né? E aí eu acho que perfeita a sua analogia com a situação que a gente está vivendo, né? Estamos exatamente nesse momento. então temos que marchar, não é? Temos que marchar, não dá para voltar, né? Agora temos que continuar, né? E essa questão dessa fé e dessa coragem que eu acho que tem muito a ver com a questão da fé no nosso caminho, né? Quando a gente também fala um pouco, né, da numerologia, daquilo que a gente veio fazer, muitas vezes a gente não sabe para onde ir, então acho que a numerologia ela traz esse direcionamento. E a gente fica, às vezes, muito receosa, né? De fazer ou não fazer, né? Eu noto isso muito nas pessoas que têm destino 1 ou que têm destino 5 e que muitas vezes elas estão ali já acomodadas em situações ou em casamentos que não estão felizes ou em Trabalho. empregos, trabalho que não está mais legal ou mesmo o destino 5 que está aqui no Brasil, mas está louco para ir embora e não vai porque, né, fica nessa questão do vou, não vou, não faço, né? E essa questão da fé, né? De você não tem uma garantia, né? A numerologia ela vai dizer, olha, é o seu caminho, mas não tem uma garantia. Se você não for lá e testar e fazer, você não vai ter resposta, né? Marchar, o caminho não vai. Se você não marchar, o mar não vai abrir, né? Precisa ser traidor. Para ser traidor precisa de bastante coragem. E eu acho que, né, a numerologia ela te dá essa dica de qual é o mar, né, que você tem que atravessar.
E o difícil é que, assim, acho que a numerologia te ensina tanto a ser traidor nesse sentido, porque você tem que olhar para o seu caminho, que, assim, é como se você fosse andar numa estrada e realmente você tá sozinho nessa estrada, porque essa estrada é a sua. Então não vai ter ninguém com você, porque é a sua estrada. Então não Sim. tem como você compartilhar. Se você estiver na estrada junto com alguém, é porque você está no lugar errado. Sim, exatamente. E, a- e, a- Exato. e aí dá essas coisas assim, né? Por exemplo, eu aprendi muito com a numerologia, porque eu fui ser chefe de cozinha quando isso era impensável, não sabia cozinhar, né? Minha família falou, imagina, mas você vai fazer faculdade para aprender a cozinhar, né? E tal. E aí deu super certo, eu fiquei 10 anos, né, dando aula de gastronomia, não sei o quê. De repente apareceu esse negócio de ciência da religião que eu não sabia nem o que era no começo, que caiu no meu colo, e eu fui e deu certo, e eu amo o que eu faço hoje. Então, assim, eu não tive nenhum exemplo para achar o que era meu, né? Foi aparecendo, né? Fui, né? Claro, eu tive a ajuda de muita gente, de muitos amigos, dos guias, enfim, né? De todo mundo, né? Da Cláudia, do Luiz, mas era um caminho que era só meu, então eu não tinha como olhar no dos outros. E depois, anos depois, vendo as pessoas na numerologia, você vai vendo como vão se desenhando caminhos que são únicos. Não existe um Sim. caminho que é parecido com o do outro. Então, se você tiver Não, seguindo um caminho que é parecido com o de alguém, provavelmente você está fazendo errado. exatamente. A numerologia te ensina a ser traidor, né? No sentido Ensina a ser da traidor. moral. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Que essa frase que você falou mesmo de que o futuro só existe se a gente marchar, né? Então, o nosso caminho só vai se desvelar para a gente se a gente começar a fazer ele, né? Não adianta ficar tentando elaborar muito, né? Porque a gente também tem essa visão muito mecanicista, né? De que a gente precisa planejar certinho para saber onde a gente vai chegar. E não, né? Não tem. O seu caminho ele vai se construindo. E para cada pessoa, como você falou, é diferente. Então, o meu destino 3 não é igual ao destino 3 de uma outra pessoa, assim como o seu destino 4 também não é igual ao destino 4 de outra pessoa, né? Isso que é mágico. Às vezes eu vejo alguns numerólogos por aí falando, a profissão ideal para cada destino. Eu falo, gente, não tem profissão ideal, porque você pode ser médico com destino 1, você pode ser médico com destino 2, 3 e 4, e por aí vai, né? Então, assim, não é o que, mas o como, né? Como Exato. você vai caminhar. Exatamente. Não tem, né? Eu acho que quando eu acho que num certo sentido hoje a gente está mais próximo disso, né? Então toda a diversidade, né? Essa palavra, inclusive, ela está estampada aí, né? O tempo inteiro na nossa cara, né? Diversidade, né? Diversidade religiosa, sexual, enfim, em todos os sentidos. Eu acho que quanto mais a gente caminha em direção a essa diversidade, mais a gente tende a se encontrar, porque a gente vai percebendo, né, esses nossos caminhos únicos. Né? É claro que, né, você tinha falado em algum momento que também, da mesma maneira que tem gente caminhando para essa traição, tem gente caminhando na direção de Tradição. reforçar a tradição. Então, é por isso que a gente está nesse momento aí tão polarizado. Então, mas isso é normal, porque toda vez que aparece a traição, né, a tradição tenta se garantir de alguma maneira. É sempre assim. Quando alguém Sim, propõe mudança, um outro lado vai querer apertar o cinto. Em qualquer situação, seja numa situação individual, seja numa situação coletiva. E eu acho que é isso que eles falam, né, no livro e na peça, dessa tensão. Porque se você também vai completamente para o lado da traição, se você muda
tudo de uma vez, aquela tradição morre, porque ela vira uma outra coisa. Então, se você mantém só a tradição, ela morre porque ela ficou muito fechada, né? E se você também só trai, você morre porque você deixou tudo, né? Quando a gente fala aí também, né, que é outro discurso que tem estado muito presente, a questão da ancestralidade, os saberes tradicionais. Então, a gente, olha que curioso, né? A gente está falando aí de uma traição, mas uma traição que está buscando uma tradição que tinha antes, né? Então, a Sim. gente percebe como isso realmente anda junto, né? A traição e a tradição. A gente está buscando trair para trazer uma tradição que é muito anterior. Sim, com Então, certeza. Isso é muito, muito interessante mesmo. Como a tradição, né, a ancestralidade é ferramenta para a transgressão de hoje. É muito genial, né? Muito genial. E, enfim, e como a gente precisa também usar isso como arma, né, para lutar. E aí eu lembrei da nossa palestra com o Babal, né, com o Cacique Babal, que ele falou muito sobre essa questão do guerrear e de a gente usar o conhecimento como arma, né, para essas lutas, ao invés de usar isso como um ego, alguma coisa assim, né? Eu acho que isso também foi bem valioso. Eu até depois vou mandar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, porque eu acho que é também um vídeo muito legal, é muito rico de se olhar. você Bom, fala, pode falar. você falou Não, só não, fala. do Cacique Babal, né? Ele falou num momento da palestra dele, assim, que alguém tinha falado para ele assim: poxa, vocês falaram que o mundo ia acabar em 2012 e tal, mas não acabou, né? E o Babal fala assim: acabou sim. Você que não percebeu. Percebeu. Aquele mundo que a gente conhecia acabou. Agora é outro mundo que a gente não sabe para onde vai. E aí eu Nossa, vejo nessa fala, né? Eu ia falar isso, mas depois eu tinha esquecido, que os 4 acampamentos. Então, essas pessoas que tentam reconstituir esse mundo que acabou ou que não percebem que o mundo acabou, né? São essas pessoas do acampamento que quer voltar, né? Que quer voltar, não, quer vou para a voltar. escravidão porque a vida é aquela mesma, né? Então é um desses Sim, acampamentos. sim, é. E aí eu acho que seria um papo até para uma outra live para a gente, né, entender o que seria esse mundo que acabou, né? Porque eu acho que as pessoas não estão percebendo isso, né? Da questão de que o mundo que está ruim é essa nossa forma de viver, é esse capitalismo, é essa ganância, dinheiro, né? O foco nisso e esquecendo do que é mais importante, que é a natureza. E realmente já acabou, né? Como ele falou, 2012 o mundo acabou. E agora a pandemia nada mais é do que a consequência, né, desse mundo que acabou. Eu vi algumas linhas, né, espiritualistas falando um pouco sobre o momento da pandemia, um momento de aprendizado, mas levando para um lugar muito romântico, né, de limpeza espiritual, né, como se a pandemia fosse isso. E na verdade não, né? É justamente isso que o Babal trouxe, de ser uma quebra de uma forma de viver que já não funciona mais, né? Vídeo o que está acontecendo, não só com a pandemia, mas economicamente, com tantas mortes, com tanta desigualdade, né? Acho que isso é bem Sim. profundo, bem profundo. Gente, será que alguém tem alguma pergunta? Nós estamos chegando ao final. Foi muito bom, daria 1000 papos aqui. Eu vi várias pessoas aqui no chat pedindo live sobre religiões, live sobre numerologia. Eu acho que vai ter que voltar aqui, Paty. Vai ter que Nossa, voltar volto com o maior aqui prazer. Te outro agradeço dia. pelo convite, porque assim, eu gosto muito de falar sobre esse livro e esse seu convite, né, me fez atualizar a alma imoral em mim para esse momento, né? Então, como é que eu olho a alma imoral hoje, né?
Só um fato curioso, teve uma vez, eu estava num café aqui em São Paulo, acho que era 1 hora da manhã, mais ou menos. Eu estava tomando um café com um amigo e, de repente, eu olho quem eu vejo tomando um cafezinho no balcão da cafeteria. A Clarice A Nisman. Clarice. Eu não me aguentei, fui até ela, né? Assim, ela estava super, assim, ela parecia que estava bem cansada. Eu acho que ela tinha acabado de fazer uma peça, né? E aí eu não queria atrapalhar, mas eu fui até ela, né? E falei assim, cheguei e falei, Clarice, olha, me desculpa te incomodar, não vou tomar tempo aqui do seu cafezinho, eu sei que você está descansando, mas eu queria te agradecer muito, porque eu acho que você fez um trabalho para a humanidade, né? Você e o Rabino Newton Bonda. Eu assisti 7 vezes a sua peça. Eu já tenho a carteirinha da Aula Moral. E aí ela foi uma graça, ela, nossa, muito obrigada, nossa, ela, assim, eu queria ficar conversando com ela, mas eu achei injusto, né? Mas foi, eu acho que foi um presente para mim, depois de ver 7 vezes, né, encontrar a Clarice, assim, foi Gente. muito legal. E é muito impressionante, né? Porque, como você falou, a peça ela é super intrigante. Esse livro é, tipo, minúsculo, mas assim, você lê ele e tem que reler 1000 vezes, porque cada parágrafo traz um ensinamento, né? Sim. Mas eu acho que isso que você falou é fundamental, de ter visto a peça antes, porque realmente eu acho que alguém que pega o livro cru assim para ler, até porque ele traz muito essa questão dos exemplos bíblicos, talvez as pessoas num primeiro momento achem até meio estranho assim. Eu quando peguei o livro a primeira vez para ler, até achei, nossa, peraí, preciso entender o que ele está falando. E eu acho que a peça ela traduz isso, né? Ela traduz de uma maneira mais poética, inclusive, né? A mensagem. Mas genial. É um dos meus livros da vida. Eu agradeço muito você por ter me apresentado, por ter levado. A primeira vez que eu fui na peça foi com o Securi, né? Quando a gente fez aquela excursão, lembra? Bons tempos que a gente podia fazer uma excursão ao teatro, né? Agora a É gente. virtual. Agora é tudo virtual. Mas tem sua riqueza também. Eu acho que né, tem muita coisa legal acontecendo virtualmente que abriu espaço para a gente, por exemplo, fazer uma live juntas. Pois Né? é. Então, que a gente faça outras. Obrigada, obrigada mesmo, Paty. Agradeço de coração a sua Obrigada. presença. Acho que foi muito melhor assistir nossa live do que o Domingão do Faustão, né? Então, Não tenho dúvida. então que o pessoal agora vai dormir aí com várias coisas na cabeça e várias ideias. Obrigada, viu? Obrigada, Van. Beijo para todo mundo, pessoal. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.